Senta um minutinho aí, irmãos. Deixa eu contar uma experiência rápida da África para vocês. Aí nós já vamos dar lugar para Deus aqui no trabalho de operações de milagres, amém? Diga aleluia. Irmãos, quando nós fomos para Cabo Verde, a África, o primeiro país que pregamos o evangelho foi Cabo Verde. Eu juntamente com a minha esposa, nós íamos fazer 20 anos de idade quando nós fomos para a África. Casamos com 18, amém? Fomos na época considerado o casal de missionários mais jovens no continente africano. Nossa filha tinha 7 meses. Para nós foi uma experiência e tanto, e uma aventura tremenda. Eu posso dizer que a África foi o nosso encontro com Deus. Foi a nossa escola também. Porque uma coisa é a teoria, outra é a prática. Você pode passar num seminário 4 anos estudando tudo sobre missões, mas uma coisa é a teoria. Tudo é válido, mas a outra é a prática. Amém? Você entendeu isso? E para nós foi uma experiência tremenda. E uma das experiências que marcou demais a nossa vida, porque Deus fez uma promessa de salvar milhares de almas em Cabo Verde, fazer uma obra muito grande. Isso aconteceu no ano de 1991, foi em janeiro de 91 que fomos para Cabo Verde, e logo de cara Deus colocou em nossas mãos naquele país o segundo homem que mandava no país de Cabo Verde, o ministro da Justiça de Cabo Verde. Deus usou a nossa boca para profetizar um milagre na vida daquele homem, e Deus fez o impossível tornar-se possível na vida dele. Ele conheceu esse Deus, diga aleluia. E ele ficou tão impressionado de ver a mão de Deus trabalhar sobre a vida dele, que ele achava impossível aquilo acontecer, e aconteceu, que ele falou: missionários, eu vou dar para vocês um programa de rádio, em cadeia nacional, 15 minutos, vocês não vão precisar de pagar 1 centavo, porque o meu país precisa conhecer o Jesus que vocês pregam. Aquilo foi uma bênção muito grande. Irmãos, era 15 minutos, mas deu para fazer um estrago no inferno. Amém? Em outras palavras, esvaziar o inferno e encher os céus. Quem não entendeu o que eu falei aí, diga aleluia. Ganhar almas, amém? Eu fiquei assim, maravilhado de ver como Deus agiu tão rápido, e abrir aquela porta. Ele não foi uma porta, aquele foi um portão para nós. Porque já pensou você falar em cadeia nacional? Um único meio de comunicação forte no país era o rádio. Televisão tinha de vez em quando, 2 horas por dia, ainda quando tinha. Eu falei: Jesus, estamos com a mídia nas mãos, mas para começar, 70% do povo aqui, eles são analfabetos. Usa o dialeto do crioulo. Eu preciso aprender a falar o crioulo. E como que eu vou trazer esse povo aqui? Se eu for para o rádio e começar a pregar que o Senhor salva, cura, batiza com o Espírito Santo, e um dia voltará para nos buscar, o que esse povo vai entender? Porque eu fiz uma pesquisa com a minha esposa, de casa em casa, visitamos 100 famílias, e nas 100 casas que nós entramos, irmãos, só 3 livros desse aqui que eu encontrei, e as 3 famílias não sabiam dizer para nós que livro é este. Eu parava um cidadão cabo-verdiano, vem cá, pode ser você mesmo, né? Eu não achei nenhum irmão mais escurinho aqui, né? Mas tá bom, pode ser ele, diga aleluia. Encontrava um cidadão cabo-verdiano no meio da rua e falava assim: fulano, você sabia que um dia Jesus vai voltar para nos buscar? Ele olhava para mim assustado e dizia assim: voltar da onde? Como diz, né? Não estou nem sabendo se ele foi. Como é que... Obrigado, pastor, Deus abençoe, amém? Falei: Jesus, que lugar é este? Nós tínhamos alugado um salão, comportava umas 500 pessoas na capital Praia, 50 mil habitantes, a capital de Cabo Verde, onde colocamos a sede da missão. E o Espírito de Deus falou para mim: você lembra quando eu disse, sejam violentos na fé, quando vocês chegaram aqui? Eu falei: lembro, Senhor. Então chegou a hora de vocês executar o que eu vou colocar em vossas mãos. Falei: o que, Senhor? O Senhor falou: se você for para o rádio começar a pregar, ninguém vai entender nada.
Mas se você tiver coragem de usar a estratégia que eu vou te dar, eu vou revolucionar esse país. Falei, Senhor, coragem eu tenho. Diga aleluia. Fala para o seu irmão, tem que ter coragem, irmão. Para acontecer milagres, tem que ter coragem. Tem que lançar o poder da palavra. Amém? Irmãos, o Senhor falou para mim, manda fazer uma bata toda branca. Falei, bata branca? Foi onde nasceu. Era mais comprido do que essa. Escreva nela Jeová Rafa e Dr. J. Nazareno. Você vai para o rádio, não prega não, meu filho. Falei, por que, Senhor? Deixa para pregar depois que minha glória descer. E eu fui para o rádio com a minha esposa e comecei a anunciar, moradores de Cabo Verde, acaba de chegar nesse país o grande médico, o Dr. J. Nazareno. E ele vai estar dando atendimento nesse endereço a partir desse dia. Esse médico é diferente de todos que você já conheceu. Ele abre o corpo humano, tira a doença para fora, mas não deixa a cicatriz. Ninguém vê sangue. Ele opera invisível aos olhos humanos. Diga aleluia. Irmãos, a única coisa que eu me arrependi de falar que era de graça. Sabe por quê? Porque logo no primeiro dia, 8 horas da manhã, já tinha uma fila virando o quarteirão na frente do salão. Fala para o seu irmão, Deus é sábio. E eu cheguei com a minha esposa, né, para abrirmos o salão, para começarmos o primeiro trabalho. Aquela multidão na frente, na porta do salão, tive que mandar metade do povo embora, que não cabia todo mundo, só cabia 500 pessoas. E eles perguntavam, moça, é aqui que tem um tal de Dr. J. Nazareno curando as pessoas, dando atendimento? Eu dizia, aqui mesmo. Eu estou ouvindo um anúncio pelo rádio há dias, será que ele pode me atender hoje? Eu dizia, com certeza. A pessoa perguntava para mim, o que você é dele, moço? Eu dizia, sou assistente. Ah, irmãos, eu nunca tremi na minha vida como eu tremi naquele dia. Quando eu vi aquele salão lotado, irmãos, eu entrei com a minha esposa numa sala que nós tínhamos construído do lado do altar que nós fizemos. E eu falei, minha esposa, vamos orar, porque ou Jesus opera milagres aqui hoje, ou nós estamos fritos. Porque esse povo que está aí, eles não creem em Deus, eles não sabem nem o que é fé. Foi uma estratégia que Deus nos deu, mas agora eu estou. Aí na hora o Senhor falou, não temas, eu nunca deixei meus servos envergonhados. A obra é minha, não é do homem. Vai lá que meu nome vai ser glorificado. E eu tinha falado para eles, né, que esse médico fazia cirurgias espirituais. Aonde entrou a pastora Kelly Brandão, falei assim, ó, a grande espiritualista Kelly Brandão. Fala para o seu irmão, o pastor não está pregando heresia. A Bíblia diz que nós somos espirituais. Quem crê, levante a mão para o céu. Fala para o seu irmão, estratégia missionária. Fala para ele. Falei assim, quando essa mulher canta, ela prepara o momento para esse Dr. J. Nazareno abrir os corpos e tirar as doenças para fora. Ah, irmão, quando a Kelly cantou, a pessoa ficava até assim, ó. Criou uma expectativa. Obrigado, minha esposa. Peguei o microfone e falei, minha esposa, fica pertinho de mim aqui, qualquer coisa a gente corre junto. Mas não precisou não, diga aleluia. O Senhor falou, meu servo, abra os teus olhos espirituais e veja como está cheio de anjos aqui. Ah, irmãos, quando nós levantamos as mãos na direção daquela multidão, eu fui falando, Deus, o que eu falo agora, o que eu prego? O Senhor falou, siga a minha orientação. Eu disse para aquela multidão, falei, olha, fica de pé, eles ficaram. Eu falei, põe a mão na cabeça, eles colocaram. Eu falei, fecha os olhos, porque nós vamos receber o tão anunciado, o Dr. J. Nazareno. Ah, irmãos, ficar de pé foi fácil, pôr a mão na cabeça foi fácil, mas na hora de fechar os olhos, a maioria fez assim, ó. Outros colocavam a mão aqui, mas abriu os dedos. Você já imaginou a curiosidade do povo? Eles queriam, porque queriam ver o Dr. J. Nazareno, amém? Não esperavam que aparecesse um homem lá atendendo um por um.
Ah, mas aí o Senhor falou, levanta a sua mão que você vai ver o que vai acontecer agora. Quando levantamos as mãos, fala para o seu irmão, suas mãos são ungidas, irmão, fala para ele. Fala assim, ó, se você colocar essa mão no enfermo, o enfermo é curado em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, você tem que acreditar o poder que tem a sua mão, irmão. Foi Jesus quem disse. Porão as mãos. Ó, sobre os enfermos eles serão curados, não é isso? Ó. Amém? Em meu nome? Ah, irmãos, quando levantamos as mãos, mas eu nunca na minha vida tinha visto cair tanta gente endemoniada ao mesmo tempo. Irmãos, aquele salão forrou de pessoas possessas, rolando pelo chão do salão, chegou a cair um por cima do outro. Os que ficaram de pé, irmãos, sem entender nada do que estava acontecendo, ficaram com os olhos arregalados, assustados. Alguns correram para a porta do salão, ficaram com o pé lá e eu tocar, como disse, se vier para o meu lado eu corro também. Eu falei, não corra não, porque quem está operando aqui é o Dr. J. Nazareno, pastores. Aquilo que Deus fez não foi milagre, foi fenômeno, porque tinha entrado no salão uma senhora que ela era toda entrevada, a mulher era corcunda, a mulher não passava desse tamanho, irmãos. O Espírito Santo falou, vou fazer um milagre fenomenal agora, põe a mão na cabeça dessa mulher que eu vou endireitar o corpo dela. Eu falei, Jesus, se o Senhor endireitar o corpo dessa mulher aqui, todo mundo se converte, amém? Irmãos, quando nós colocamos as mãos, manifestou uma legião de demônios, expulsamos em nome do J. Nazareno, você já sabe quem é, né, irmão? Quando o diabo saiu da mulher, minha esposa pegou ela aqui, eu peguei pela